Meu filho, minha filha, realiza os teus trabalhos com um coração manso, um coração que se pode tocar. Quem é a pessoa mansa? É aquela pessoa que se põe ao alcance de todo mundo. É aquela pessoa que é acessível. É aquela pessoa que você não precisa ter medo de falar com ela. Que você não vai ser escorraçado, não vai ser maltratado. É a pessoa que não vai te fazer violência, nem com palavras, nem com brincadeiras, porque tem brincadeiras que são violentas. Tem brincadeira que é mais agressiva do que um pontapé. Então, a pessoa mansa é a pessoa que não agride. Nem por meio de brincadeiras, nem por meio de palavras, nem por meio de ideias, nem pela força física. Faze os teus trabalhos com mansidão. Seja manso em tudo que você faz. Ou, se você preferir, tenha doçura. Ponha doçura em tudo que você faz. E mais, você será amado mais do que alguém que dá presentes. Mais do que ser estimado, valorizado. Você vai ganhar o amor das pessoas. Porque é o amor quem conquista corações, gente. O dinheiro compra conveniência, mas é o amor quem conquista corações. Por isso que às vezes você vê uma pessoa muito rica sendo abandonada pelo seu cônjuge, às vezes em algum episódio da vida. E às vezes você vê uma pessoa muito pobre tendo a fidelidade do seu companheiro e da sua companheira até o último momento da vida. Nesses dois grupos que eu citei, você também encontra situações de abandono. E você também encontra situações de fidelidade. Mas o que é que faz diferença em um e em outro? Não importa se você seja rico, se você seja pobre. A única coisa que vai fazer com que você conquiste o coração de uma pessoa é o amor que você investe nela. Se você amar de verdade o outro, você vai ser amado. É que às vezes a gente confunde o amor que a gente tem pelo outro com o amor que a gente tem a nós mesmos. A gente fala que ama a pessoa, mas a gente ama a si mesmo. A gente se ama, a gente ama a ideia que a gente tem daquele relacionamento, a gente ama as expectativas que a gente tem, mas quando você vai conversar com a outra pessoa, ela não se sente amada. Ame e você, mais do que a estima da pessoa, mais do que ser valorizado, você vai ganhar o amor dela. Na medida em que fores grande, te rebaixa. Quanto mais você tiver expressão, mais acessível você deve ser, mais humilde você deve ser, mais ao alcance de todos você deve estar. Quanto maior, mais baixo. Na medida em que fores grande, cresce em humildade. Porque uma pessoa que cresce em altura e não cresce em humildade é igualzinho um poste bem alto que não foi enfincado na terra. Quem está em Deus também cresce para baixo. Cria raízes. E o nome das raízes que nós criamos para ter firmeza na vida e firmeza nos nossos relacionamentos se chama humildade. Se você não for humilde, se eu não for humilde, se nós não formos humildes, os nossos relacionamentos não terão consistência. Os nossos relacionamentos serão relacionamentos fracos e doentes, que qualquer sopro de contrariedade vai derrubar. Então, na medida em que fores grande, humilha-te em tudo. A humildade nos faz encontrar graça diante de Deus. Sabe, certas situações que você perde com as pessoas, nos relacionamentos, que você se sente perdendo porque você se abaixou, porque você baixou a cabeça, porque você refreou a sua boca, porque você freou a sua língua. Às vezes até naquele momento vai um sentimentozinho assim de derrota, né? Que você pensa, podia ter dado uma resposta, eu podia ter me imposto para essa pessoa.
mas você não fez porque a ama. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que por causa disso você encontrou graça diante de Deus. Que a graça de Deus se manifestou naquela hora sobre você. E que por ter se colocado numa situação humilde, você saiu dela mais cheio da graça de Deus. É a quem sabe amar que Deus revela os seus mistérios. Pois grande é o poder só de Deus. E é por aqueles que amam, é por aqueles que são humildes que Ele é verdadeiramente honrado. Que é muito fácil a gente encontrar justificativas para a gente não amar. Porque esta pessoa não me apetece, porque esta pessoa não me é empática, porque esta pessoa está sempre dando bola fora, errando comigo, porque eu até suporto a pessoa, mas eu não gosto do jeito dela falar, eu não gosto do tom de voz, eu não gosto do jeito como essa pessoa me olha, eu não gosto da maneira como ela lida com as situações. E às vezes, essa pessoa vive dentro de casa conosco. Porque é interessante o que acontece quando vai faltando o amor. Quando o amor vai se esgotando, até aquilo que na pessoa nos agradava passa a nos irritar. Tem gente que quando namora, tudo na pessoa é engraçadinho. Não é? Depois que casa e vem os desgastes, aquilo que no namoro ela achava engraçadinho, hoje ela olha e detesta. Detesto essa risada dele. Ai, esse tom de voz, como é que eu não vi isso na época em que eu namorava? Você não viu porque você amava. Estava apaixonada, estava apaixonado. Ai, ela é tão desligada, ela me faz passar vergonha na frente dos meus amigos. Meu amigo, quando você começou a namorar, era pior, ela melhorou. O que foi que mudou? Mudou algo aqui dentro, sabe? E muitas vezes, se nós quisermos encontrar justificativas para nós não amarmos as pessoas, vai, chover de motivos para a gente não amar. Mas os motivos que nós temos para amar são muitos mais e melhores e maiores. Mas, no entanto, a gente encontra o que a gente busca. Se você procurar defeito num ser humano, você vai achar. Se você tiver a coragem de procurar defeito nos seus filhos, você vai achar. Se você não acha, porque você não procura. E não procurou direito. Aí pede ajuda para alguém que você vai descobrir. Porque aí a pessoa te ajuda a achar defeito nos seus filhos. Por que você olha e diz, meus filhos não têm defeito? Ou você minimiza os defeitos dos seus filhos? Porque você os ama. Gente, se nós quisermos achar razões para não dar a nossa afeição às pessoas, nós vamos encontrar. Porque o amor não é feito de merecimentos. A gente não ama as pessoas simplesmente porque elas merecem. Se eu fosse ser amado simplesmente pelos meus méritos, eu estaria perdido. Você estaria perdido. E as pessoas que nós deveríamos amar estariam perdidas. E as pessoas que precisam do amor de Deus estariam perdidas. Por quê? Porque justificativa a gente encontra mole. Porque os outros não são perfeitos. Porque em algum momento eles falharam conosco. Esta é a realidade. Mas aí vem esta palavra e nos diz que não tem a ver com o mérito das pessoas. Tem a ver com a maneira como a gente escolhe viver. E que se a gente quiser ser feliz, e se a gente quiser entrar no coração das pessoas, e se a gente quiser ser amado pelas pessoas, tem um jeito. Só se entra no coração das pessoas agindo com doçura. Porque com azedume, a pessoa bate na nossa cara a porta do coração dela.
Se você for sempre ríspido, pode ficar tranquilo que você vai ser posto para fora do coração. Você vai ser expulso, porque ninguém aguenta, gente, permanecer no convívio de alguém que só machuca, que só fere o tempo inteiro. Ninguém aguenta. Uma hora a pessoa varre a outra para fora da vida. Não aguento. Entende? Chega uma hora que a pessoa diz, para mim já deu, eu não aguento mais. Para eu ter saúde mental, para eu ter saúde emocional, não vou fazer o mal com essa pessoa, mas eu preciso me retirar, eu preciso me afastar, porque senão eu vou morrer ou eu estou morrendo aos poucos. Se você quiser ser expulso da vida de alguém, continue machucando a pessoa. Essa é a pior maneira de você testar o quanto os outros te amam. Porque, primeiro, não se testa o amor das pessoas. Porque quando a pessoa percebe que está sendo testada, ela se sente humilhada, ela se sente afrontada e desrespeitada. E essa atitude golpeia o amor que ela sente por você. Então, primeiro, não se testa o amor das pessoas, não é? Você simplesmente ama. E se você começa a machucar o outro, a machucar sucessivamente, isso vai sendo uma grande prova de desamor e vai criando um distanciamento entre você e a outra pessoa. Não pense que machucando para ver se ela responde de uma forma positiva a você, mesmo nessas situações, que você está tendo provas de amor. Não, você não está tendo provas de amor da outra pessoa para com você. Você está manifestando provas de desamor para com ela. E isso vai criando abismo. O que a palavra de Deus nos orienta a fazer? Não construa muro, não. Construa ponte para o coração da pessoa. E a ponte se constrói com mansidão, com doçura, não é? Com generosidade. E essa expressão a gente usava ontem na partilha que nós fazíamos, por meio de uma palavra que nós pegamos ali. E também está em Eclesiástico, cujo título é Generosidade apesar de tudo. Generosidade no casamento. Generosidade com seus filhos. Verdade. Sabe? É dando que se recebe. Tem gente que fica economizando a vida inteira o próprio amor. Não, a pessoa não merece, eu vou dar, mas não é tanto assim. Não, a gente colhe o que a gente planta. Se você plantar com abundância, você vai receber com uma abundância, você vai receber muito mais do que você deu. É dando que se recebe. Dê amor, dê respeito. A gente fala dar respeito, alguns entendem que é dobrar o outro ali na marra. Não, trate com respeito. Se você quiser ser tratado com respeito, trate com respeito as pessoas que Deus colocou na sua vida perto de você. Esses dias eu conversava com alguém e a pessoa dizia assim, não recebi uma resposta tão seca, o que será que foi, que aconteceu? Eu falei, veja qual foi a abordagem que você fez. Porque às vezes essa resposta seca é o fruto da semente que você plantou. Porque é raro alguém responder com grosseria a um gesto de carinho, a um gesto de amor, a uma conversa doce e delicada. Normalmente as pessoas respondem de forma bruta quando se sentem agredidas, quando se sentem ofendidas. Generosidade, gente. Eucaristia não é serviço? Jesus, no dia da instituição da Eucaristia, não lavou também os pés? Para que a gente entendesse que a comunhão com Deus acontece em simultâneo com a comunhão com os nossos irmãos? Que servindo os nossos irmãos, nós entramos mais profundamente na comunhão com Deus, ou seja, quando nós nos abaixamos para lavar os pés, acontece que esta palavra diz, Deus revela para nós os seus mistérios e nós somos ainda mais profundamente inseridos na graça dele. E o que é a gente servir as pessoas? A começar daqueles que moram conosco
debaixo do nosso teto. É socorrer essas pessoas em todas as suas necessidades. Às vezes sua esposa está chegando no final do dia, irritada, cara feia, às vezes até assim, dando umas respostas que deixa você extremamente irritado. Você já se perguntou se não é porque ela está cansada? E que a necessidade dela seria ter alguma ajuda durante o dia? E se você não pode, às vezes, pagar ou contratar alguém para ajudá-la, o que ela esperaria é um pouquinho mais de disponibilidade para você ajudá-la. Não é? A necessidade da pessoa. Às vezes a necessidade que seu marido tem é de ficar quieto um pouquinho. Dá um sossego para ele, né? Até às vezes você fica chateada porque ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz é sentar ali, ligar a televisão e assistir. Às vezes é a atitude para se desligar um pouco daquilo que veio, olha, perturbando a cabeça, o coração. Dá um tempinho para ele, né? Dá um tempinho para ele. Em vez de começar a cobrar, não, incrementa aquele descanso. Vai lá na cozinha, pica alguma coisinha para ele que ele gosta, que você sabe, não é? Porque se você quiser que um homem esteja bem, alimente ele, dê comida e dê sossego. Se você deixar que ele trabalhe nas coisas que ele gosta de trabalhar, e se você der comida para ele, você pode ficar tranquilo que você vai transformar um leão em cordeirinho. Agora o camarada chega cansado, a cabeça perturbada. Ele ainda não conseguiu se desligar do trabalho, com fome. Aí a mulher ainda senta do lado. Isso não vai terminar bem. E aquela pergunta então? O que é que você tem? Por que você está calado desse jeito aí? O que foi que aconteceu? O que você está pensando? O que você está pensando? Aí ele vira e diz para ela assim, eu não estou pensando nada, eu estou quieto. Não, eu sei que aconteceu alguma coisa e você vai me contar o que aconteceu. Vou dizer aqui, vou abrir um parênteses, não aconteceu, mas vai acontecer. Começou, né? Vocês vão brigar, sabe? Então, a gente precisa entender a necessidade da outra pessoa e socorrer a pessoa na sua necessidade. Se o seu filho tem ficado muito quieto, tem ficado muito calado, porta do quarto muito fechada, você tem que entender que isso é um jeito de pedir socorro. E não é invadindo a vida da pessoa, mas é se aproximando. Fica com jeitinho, né? É estando do lado, é conversando. É permitindo que o outro fale, é se colocando à disposição para quando o outro quiser falar. Porque a gente é muito reativo, sabe? Eu chego para Paula, vejo que ela não está bem, aí digo, então Paula, estou vendo que você não está bem, me conta. Aí ela não me conta, eu saio de lá pirraçado, porque ela não me contou e digo, agora também quando ela quiser me contar, eu não vou querer ouvir. É do meu jeito, é? É quando eu quero, é quando eu imponho. Quando eu determino, eu te pergunto, isso é socorrer a outra pessoa na sua necessidade? Nós precisamos entender as pessoas, atender as pessoas nas necessidades que elas têm. E as maiores necessidades da pessoa humana são se sentir importante, se sentir reconhecido e se sentir valorizado. E como é que você faz isso? Tratando bem a pessoa. Todo mundo que mora com você na sua casa tem necessidade de se sentir importante. Então, se você humilhar o seu marido, você vai perder o amor dele. Porque o contrário de você fazer uma pessoa se sentir importante é você fazer a pessoa se sentir humilhada. A palavra de Deus diz que nós é que devemos nos fazer humildes. Você sabe por quê, gente? Porque quando a gente se faz humilde, o outro cresce. A gente se abaixa para o outro se sentir grande. Você já viu um pai ou uma mãe carregando o filho sentado nos ombros?
Olha para a cara da criança para você ver. Mas ela se sente, né? Estou maior do que o meu pai, não é? Estou maior do que a minha mãe. Ela se sente a rainha ou o rei do mundo, porque nos ombros do pai e da mãe, ela consegue ficar inclusive mais alta que as pessoas mais altas. Ela tem uma vista de cima, no entanto, é só um cotoquinho de gente. Mas para que ela crescesse, você não pisou no pé dela e esticou os braços dela. Você se abaixou e pôs ela nos seus ombros. Talvez para sua esposa, meu irmão, se sentir um pouco mais importante, você precisa baixar sua bola. Você precisa descer um pouquinho. Você precisa parar de ficar se autoafirmando. Porque aqui em casa quem tem emprego sou eu, porque aqui em casa quem põe a comida sou eu, porque a roupa que você está vestindo, porque as viagens que você faz, porque as coisas que você tem, sou eu quem paga o estudo das crianças, porque eu, os amigos bons que nós temos, é por mim que vieram, é a minha família. Meu irmão, baixa a bola, porque humilhando a sua esposa, a única coisa que você vai conseguir fazer é convencê-la de que você não a ama, e isso não é verdade. E não se sentindo amada, ela vai começar a ter atitudes que para você vão soar como se ela também não te amasse. E olha o buraco se abrindo, olha. Todo mundo, você acha que seu filho não tem necessidade de se sentir importante? Tem horas que a gente também tem que ceder na opinião. E fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes a gente tira da pessoa a graça de se sentir importante, porque nós temos que vencer em todas as nossas opiniões. Você sabia que as pessoas que dependem de você têm necessidade de se sentir importantes? Como você também tem. Não é? Todos nós, entre as nossas maiores necessidades, está a necessidade de ser reconhecido. Você reconhece o que a sua esposa faz? Você reconhece o que seu marido faz? Você reconhece o que o seu filho faz por você? Você reconhece o que seus pais fazem, fizeram e continuam fazendo? Obrigado pelo dinheirinho ali para me ajudar todo fim de mês. Obrigado por pagar os meus estudos, por pagar o meu curso. Agora é uma coisa absurda quando a pessoa bate no peito e diz: você não faz mais do que a sua obrigação. A vontade que você tem é de largar uma pessoa dessa na vida, né? A gente não faz, sabe por quê? Porque ama. Mas quando você ouve uma frase como essa, que desrespeito. É o contrário. É reconhecendo o que o outro é que você vai ter mais dele. Reconheça o carinho da sua esposa. Entre tantas opções, decidiu ficar com você. A qualquer momento do dia dela, da vida dela, ela poderia ter decidido sustentar-me a mim mesma. Por conta. Nem que seja limpando a casa de uma outra pessoa, costurando, fazendo alguma coisinha. Vou catar as minhas coisas, vou embora, vou viver a minha vida. Nunca fez. E todos os dias que ela acorda do seu lado, é um renovar da decisão de permanecer com você. Reconheça o amor dessa pessoa. Olha, quanta gente que diz assim, não, porque o meu marido está sempre fora, que o meu marido, ele chega tarde em casa, não dá atenção. Presta atenção na vida do seu marido. Às vezes não tem vida, sai cedo para trabalhar, trabalha até tarde. Chega em casa e ainda tem outras coisas para fazer. Às vezes aguenta um chefe que, se fosse ele sozinho, se não tivesse que sustentar ninguém, ele não aguentaria. Todo o dinheiro dele é para as coisas da casa. O dinheiro que ele vai lá e conquista com o suor do rosto é para pagar conta de água, é para pagar conta de luz, é para poder ajudar os filhos, é para ajudar você. Reconheça. Parece que a gente tem medo de, reconhecendo, perder, de o outro se inflar demais e se afastar de nós. Não. Reconheça quem essa pessoa é na sua vida e valorize o que a pessoa é para você. Porque a necessidade que nós temos de nos sentirmos importantes chega até mesmo a superar as nossas necessidades físicas. Você sabia disso? Que tem gente que passa por
apertos, por grandes apuros, só para se sentirem reconhecidas e se sentirem amadas. Tem gente que abre mão de comida, tem gente que abre mão de conforto, tem gente que abre mão de segurança, tem gente que faz o impossível quando se sente importante para alguém, quando se sente amado por alguém. O amor nos leva a fazer coisas que por nenhum outro motivo nós faríamos. Então, se sentir importante, se sentir querido, se sentir amado é o que faz muitas pessoas se sentirem bem. E não custa dinheiro nenhum, gente. Eu não consigo agradar essa pessoa porque também eu não tenho recursos. Você não precisa de dinheiro para fazer uma pessoa se sentir amada. E quando você faz uma pessoa se sentir querida, valorizada, amada, você faz essa pessoa melhorar na vida. Melhorar em todos os aspectos, em todos eles. E quando a pessoa se sente assim, não é? Ou quando ela tem necessidade de ter esse amor, ela demonstra isso em atitudes pequenas. Olha, vou dar um exemplo para você do que as pessoas fazem muitas vezes para se sentirem aceitas e queridas. Você sabia que é por causa disso que as pessoas procuram se vestir um pouquinho melhor? Cuidar da aparência, tomar um banhozinho de manhã cedo, lavar o rosto, pentear o seu cabelo, se olhar várias vezes no espelho antes de sair. Às vezes a gente bate na pessoa porque ela está preocupada demais com a aparência. Gente, é um pedido, é um apelo ao nosso coração. Me ame. Veja, eu me cuidei para você. Me cuidei para esse dia, para essa vida. Não é simplesmente uma preocupação com a aparência. É um desejo de ser amado. Tem gente que se mata por causa de cargos. Não sabe nada da vida, coitado. Porque com o cargo vem uma grande responsabilidade. E às vezes eu olho para alguns cargos e digo assim, essas pessoas que ficam buscando esses lugares não sabem o que estão procurando. E no entanto tem gente que é capaz de morrer e matar por causa de um cargo. Sabe por quê? Porque acham que com o cargo vão ser mais amadas do que sem ele. Não é? Você já viu que tem gente que não cansa de contar vantagem? É a melhor em tudo. Por que fica contando vantagem? É um jeito desesperado de dizer, eu tenho valor, me ame por favor. Então, em vez de você ficar irritado com a pessoa que fica ali o tempo inteiro falando dela mesma, a hora que ela respirar, dá uma talhadinha e diz para ela, tudo isso que você me contou, eu reconheço em você. E olha, te amo por isso, mas te amo também sem isso. Eu faço essa experiência e você vai ver o que acontece. Esse é o motivo pelo qual muitos filhos saem do seio familiar e passam a fazer parte de grupos, de bandos, de gangues de rua, porque lá eles se sentiam reconhecidos e valorizados. Quando você é incapaz de reconhecer a importância daquela pessoa na sua vida, você perde aquela pessoa para alguém que dá valor para ela. Não deixe isso acontecer com você. Peça a Deus hoje a graça de como esta palavra nos indica o caminho de amar e de amar, olha, com profundidade. Eu fiquei impressionado quando lendo um estudo, eu descobri que o principal motivo que levavam as mulheres a abandonar uma relação duradoura, o que é essa relação duradoura? Começar do casamento. Mas tem pessoas que não se casaram, mas passaram a viver juntos durante muitos anos, se tornou uma relação duradoura. O estudo não é um estudo cristão, católico, né? Eles chegaram à conclusão que o que levava uma mulher a abandonar uma relação duradoura não era a violência, não era a crueldade, nem mesmo a opressão. Você sabe o que era? O fato de não se sentirem valorizadas. Oh, meu amigo, valorize a sua esposa. Meu irmão, valorize a sua mãe. Valorize a sua amiga, valorize o seu amigo.
Porque a necessidade de ser reconhecido, de se sentir importante e valorizado é uma força impressionante. E fazer as coisas com doçura ou com mansidão, como diz aqui esta palavra, é você tratar a pessoa com valor, com estima, com apreço. É mostrar a ela que ela é importante, que por isso nós estamos com ela. Vamos pedir a Deus que nos dê a graça de nós vivermos bem esta palavra nesse dia de hoje. Põe as mãos sobre o seu coração e peça isso a Deus. Senhor, me dá essa graça de fazer o bem a alguém que eu desejo muito entrar no coração e na vida desta pessoa. Senhor, obrigado por me mostrar que a porta para eu ajudar esta pessoa é procurar começar a ajudá-la nas coisas que ela precisa. Que eu não vou conseguir ajudá-la a mudar, a corrigir aquilo que nela vai mal, se eu não aprender a socorrê-la nas suas necessidades. Senhor, me dá a graça de entender que quanto mais importante eu fizer alguém se sentir, mais essa pessoa vai se ligar a mim, vai confiar em mim, vai me amar e vai abrir espaço para eu ajudá-la. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa linda missão de evangelizar. E evangelizar é fazer o bem, evangelizar é servir, evangelizar é fazer como o Senhor fez. Naquele dia em que o Senhor instituiu a Santa Eucaristia, o Senhor se pôs de joelhos para lavar os pés, se humilhou, colocando-se a serviço. Senhor, eu também quero fazer assim. Ajuda-me, dá-me esta graça.